Não, eu não quero romantizar o processo de trauma, mas já parou para pensar o quanto um trauma ele pode moldar uma pessoa? Não unicamente num aspecto negativo, mas também num aspecto positivo e o quanto a gente se desenvolveu como ser humano, o quanto esse trauma trouxe pra gente coisas positivas e como moldou a nossa personalidade. Um trauma, ele não só ele pode mudar os nossos traços de personalidade, mas ele tem uma contribuição muito grande para os nossos medos. E esses medos, talvez, eles interferem diretamente nas nossas relações com as outras pessoas, mas também conosco. Por quê? Porque durante um processo de terapia, quando a gente começa a fazer terapia, né? Eu fiz muito tempo de terapia e, inclusive, eu preciso fazer de novo. A gente começa o processo de terapia verbalizando esses traumas, né? É um processo muito difícil. Cada pessoa lida do trauma de uma forma e quando você vai com um terapeuta, uma pessoa que você não conhece, isso te leva um tempo até você conseguir verbalizar todos esses traumas. O meu processo, não sei se é o mesmo processo para todas as pessoas, né? Mas acho que pode ser parecido. Que primeiro a gente verbaliza, depois a gente responsabiliza os envolvidos e passa um tempo quando você vai digerindo aquilo e às vezes você fica anos, né, no mesmo episódio, uma mesma coisa, porque aquilo acaba que influencia seu comportamento no presente, mesmo que tenha acontecido há muito tempo atrás. Então, você às vezes você volta no consultório para você falar da sua semana, mas aquilo intrinsecamente ligado, está intrinsecamente ligado com aquele episódio que aconteceu no passado. E passado um tempo que você pega uma maturidade, começa a ter um olhar mais amplo, crítico, para interpretar o cenário, os motivos daquilo ter causado, entender os outros seres humanos envolvidos nesse trauma como seres humanos que podem ser falhos, que eles também têm o trauma deles e que eles também têm um processo de evolução deles. Isso leva um pouco de tempo. Então, você verbaliza, você responsabiliza, você fica naquela situação de gerir, culpando muitos envolvidos, até que depois você entende como aquilo te impactou e você começa a querer que aquelas pessoas ou os outros que estejam ao seu redor, eles se curem, né? Se evoluam, que eles mudem, mas a parte mais difícil que eu entendo de todo esse processo é entender que as pessoas elas não mudam como você quer. E não é aquilo, ninguém muda. Elas vão mudar, sim. Hoje eu tenho esse grau de maturidade de entender que sim, que as pessoas elas mudam, mas elas não mudam como a gente quer, com a urgência que a gente quer. Porque cada um tem um processo. Às vezes aquele episódio, ele impactou você muito profundamente na sua vida e você tenta mudar a sua personalidade ou alguns comportamentos. Então você foca mais naquele episódio quando aquela pessoa ela realmente ela teve um outro episódio mais traumático na vida dela, que ela tem que se curar. Então, às vezes você tá achando que aquela pessoa ali ela não muda, que ela é ignorante e tudo mais, quando na verdade ela tá curando um trauma dela anterior que você nem
nem participou, a sua linha do tempo nem cruzou com a linha do tempo dela. Enfim, mas até você chegar nesse grau de entendimento que as pessoas elas mudam conforme a necessidade delas, no ritmo delas, não no ritmo seu, é um processo um pouco dolorido. E durante essa evolução nossa, a gente cria, por conta desses traumas, algumas barreiras invisíveis e muitas delas são tecidas através de medo. Para mim, mesmo quando todo mundo me via como forte ou como não destemida, eu tinha um medo muito grande, porque esse trauma, os meus traumas, eles criaram meio que essa barreira, esse muro, que eu tinha que mostrar para as pessoas que eu era forte, que eu tinha que me reafirmar, que eu dava conta das coisas, né? E eu acho que esse muro que eu construí, ele afetou diretamente, eu acho não, tenho certeza. Esses muros que a gente constrói, né, não somente eu, mas no meu caso em específico, eles afetam as nossas relações ao nosso redor. Muitas vezes, esse medo meu, ele não deixava à tona a minha parte sensível aflorar. Eu não podia ser sensível, eu não podia ser frágil. E com isso, por muito tempo, eu neguei uma parte de mim. Eu achava que a minha voz era ruim porque era uma voz muito de menina, ou não queria vestir de determinada forma porque poderia me causar assédio, alguma coisa. Eu não podia ser uma pessoa doce, uma menina doce, e porque isso estaria afirmando essas coisas, essas partes que eu não gostava em mim. Então, por um tempo, eu neguei a minha doçura e a minha feminilidade. E muitas vezes eu recorria a um cenário, relações, não só relações amorosas, mas relações de amizade, relações de trabalho, que esse ambiente, essa dinâmica, ela reforçava aquele episódio do meu trauma. Então, são relações muito parecidas, que reforçavam aquilo. Então, por que que isso está diretamente associado com o nosso medo? Porque o nosso medo, ele é um alerta de gatilho. Então, ele é um modo de sobrevivência, né? E o nosso medo, ele limita a gente à zona de conforto. Então, quando a gente está muito tempo imerso àquele tipo de estímulo, aquilo mesmo que seja tóxico, aquilo se transforma em um conforto, que é o estímulo que você está confortável a receber, mesmo que seja tóxico. O conforto, uma zona de conforto não quer dizer que é um lugar que é tranquilo, mas é um lugar que é conhecido. E entender toda essa dinâmica e das relações também impactava muito da minha percepção de merecimento, como eram as relações que eu merecia e até mesmo o amor que eu merecia. Então, muitas vezes eu dava um amor e não era muito igual o que eu recebia. E isso me gerou muitos relacionamentos fadados ao fracasso, né? Porque um relacionamento que a gente tá, que não é igual o nível de doação, é muito difícil sobreviver de uma forma saudável. Enfim, mas uma coisa que me ajudou muito a tomar minha decisão de mudança na minha vida e em todo o crescimento foi a leitura. Eu sempre gostei muito de ler. E um dia, na terapia,
A psicóloga ela indicou esse livro aqui, que chama A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert. Essa autora, ela é a mesma autora do livro Comer, Rezar e Amar. E foi um período meio conturbado que eu estava numa empresa extremamente tóxica. Eu estava num momento de redescobrimento meu como pessoa e criando uma relação assim mais saudável com a minha família, que eu estava mais afastada. E quando eu li esse livro ele fala do medo da autora quando ela decide fazer uma viagem. Não é o livro inteiro falando sobre isso, mas tem uma parte do livro que ela decide fazer uma viagem de carro, mas ela tem esse medo, e aí talvez ela decide não fazer essa viagem, mas ela escreve uma carta para o medo. E esse livro, essa parte principalmente do livro, ela me ajudou a lidar com o medo de uma forma, a entender o medo como uma pessoa. Porque ela escreve essa carta para o medo, personificando o medo. Então, ela escreve uma carta para o medo como se fosse uma pessoa. Você vai estar comigo, mas esse aqui o seu limite. Eu preciso ir fazer isso. Eu te agradeço por todo o suporte. E essa parte é muito interessante, porque a partir do momento que você entende que o seu medo ele é baseado no seu histórico, nas suas vivências, no seu trauma, você entende que ele é essencial para a sua vida, porque o medo, ele mantém a gente vivo. É um mecanismo de sobrevivência, ele está no nosso DNA. Mas, a partir do momento que você entende o medo como uma pessoa, você começa a impor limites sobre o seu medo. Porque quando você, no processo de terapia, de autoconhecimento, você entende que as pessoas, elas têm autonomia na sua vida de acordo com os limites que você impõe. E eu passei, depois desse livro, a interpretar meu medo como um mecanismo de sobrevivência, mas que eu imporia limites. Então, isso foi muito importante para a minha decisão de fazer meu intercâmbio. Por quê? Porque antes eu sempre colocava a minha carreira à frente. E aí, depois que eu entendi isso, eu decidi fazer isso por mim. Porque não só por conta de fazer por mim, mas assumir na minha totalidade o que eu sou. E depois, muito mais pra frente, né, quando eu vim tendo as experiências, eu entendi que eu estava negando uma parte minha por achar que isso me tornaria frágil. Então, toda doçura, poder mostrar o meu amor para as outras pessoas, e também em relação com a minha família, entender minha família, entender que eles me amam, mas entender como funciona melhor a dinâmica. Não para a família num todo, mas como eu me encaixo na minha família, qual é o melhor tipo de relação que eu posso ter com eles, que a gente viva em paz e harmonia. E o importante é depois entender o meu medo, entender como aceitar a minha pessoa de uma forma ampla, acolher a minha autenticidade, me ajudou também a ter uma relação saudável, um relacionamento saudável. Porque a partir desse momento, eu entendi que eu poderia ser sim amada. E eu poderia ser amada da forma mais doce, da forma mais gentil, que é o amor, né? Como se... Eu acho que o amor ele é um gesto de bravura. Porque você ser doce, você ser fiel, você ser companheiro de alguém,
hoje em dia exige um posicionamento bem diferente do que está sendo pregado na sociedade. E entender que eu merecia isso e que eu poderia doar isso me trouxe a um momento que eu estava preparada para receber isso de alguém. Então, hoje, a minha dinâmica no meu relacionamento, ela é muito boa, porque eu recebo muito amor, mas eu me sinto muito feliz de dar o meu amor para alguém que merece, sabe? Porque antes, às vezes a gente doa muito, a gente não tá recebendo, mas a gente fica ali querendo a todo custo que a pessoa retribua. E às vezes a gente tá doando para falar assim, tá vendo? Eu faço tudo, você não faz nada. Para se machucar, porque essa é a conexão que a gente está acostumada, né? Tipo, é o cenário que a gente está acostumado. E uma coisa muito interessante é que ao longo da terapia, de amadurecimento, de convivência com outras pessoas, não só pessoas da minha família, como a gente muda muito a autopercepção nossa. Porque às vezes a gente tem essa autopercepção baseada no que as pessoas ao redor da gente falam, mas nem sempre o que eles falam é a verdade absoluta. Às vezes é aquela imagem que eles estão projetando na gente. Então, quando você vai diversificando a sua rede de contatos, o seu redor, tendo mais opiniões do que as pessoas veem em você, você começa a entender que você não é aquele monstro que as pessoas acham, sabe? Que você não é essa pessoa desse jeito que algumas pessoas jogam aquela opinião delas em você. E quando você começa a ter essa autopercepção de como é você na realidade, com uma maior gama de exemplos, de opinião, você começa a ficar mais em paz consigo mesmo. E isso é muito interessante, porque isso te aproxima mais do tipo de relação que você quer. Mas também, depois de você ter toda essa percepção, eu entendo muito que foi muito importante no meu processo entender a minha sombra também. Entender as partes de mim que não são tão legais. E não querer escondê-las. Mas hoje eu consigo interpretar o gatilho e às vezes em alguns momentos, se você está num momento de alerta, de cansaço, você passa mais esse modo sobrevivência. Então, às vezes a pessoa ela faz um comentário não naquela intenção, mas porque você está acostumado a ter tal estímulo, você reage com forma no seu histórico, não no presente. Então, ler esse cenário, entender que isso é uma sombra sua e que foi por conta de um trauma e você conseguir verbalizar aquilo depois para a pessoa, não para justificar o seu comportamento, mas para falar: olha, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu entendo que foi um comportamento ruim, mas eu tive esse problema por muito tempo na minha vida. Eu estou falando isso não para justificar, mas para você interpretar isso, que a minha reação não foi ligada a você. Eu não quero te magoar, mas que eu vou tentar melhorar esse tipo de comportamento em mim. É muito interessante. Então, isso tudo, hoje eu tô com 29 anos, né? Mas isso tudo eu aprendi de uma forma como se fosse um treinamento intensivo. Que foi a minha vida, foi um treinamento intensivo. Eu tive que amadurecer muito rápido em alguns aspectos. E eu tive que fazer terapia, porque isso, amadurecer rápido, te traz. Você pula etapas da sua vida. E você vive muito intensamente sem ter as ferramentas para você interpretar ou absorver o que está acontecendo. Então,
Às vezes você pode ser mais velho que eu, ou mais novo que eu, e não entender muitas coisas que acontecem, mas acolher os seus traumas e entender como aquilo te molda e como tirar bom aproveito disso é muito legal. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo filtrar, eu consigo entender melhor as relações nos ambientes que eu estou, eu consigo observar as pessoas, ler as pessoas e talvez entender conversas que vão me aproximar dessas pessoas, não em questão de interesse, mas de ter uma troca ali melhor. Às vezes você pode falar do tempo, mas às vezes você pode achar um tópico importante com aquela pessoa que vai te acrescentar em alguma coisa na sua vida. E também como isso molda a minha relação com quem está ao meu redor, tentando tornar essas relações o mais saudáveis possível, que talvez se eu não tivesse tido esse trauma, eu acharia que eu estaria na minha razão, entendeu? Eu acharia, eu sou assim, eu não vou mudar e foda-se. Enfim, achei esse tema interessante e lembrei desse livro. Eu vou deixar o link do livro se alguém se interessar em ler. E esse é o meu vídeo dessa semana. Beijos!